Ótimo. Então, tá bom. Eu vou passar rapidamente, fazer uma apresentação, antes de mais nada, da nossa empresa, né? Falar um pouquinho rapidamente sobre a First Decision, tá? Eu vou passar a apresentar aqui agora, compartilhar minha tela. Já devem estar vendo a minha tela. Vou passar um vídeo rapidamente, só para passar um pouquinho sobre a First Decision. Depois eu vou entrar na apresentação, que é o tópico do IoT for Decision. O mundo nunca foi igual. Vivemos mudanças que podem alterar completamente nossa vida. Precisamos estar preparados. E para isso é fundamental uma ajuda para tomarmos as melhores decisões. Um parceiro como a First Decision. Inovar se tornou a palavra do século. A humanidade atinge padrões cada vez mais altos e estar atualizado é essencial. As transformações afetam todas as cadeias de produção. E precisamos alcançar o mais alto rendimento possível. Neste momento surgem os 3 pilares fundamentais para o desenvolvimento da indústria: as empresas, as pessoas e as inovações. E o equilíbrio é necessário para transformar a maneira de se relacionar com o seu negócio e com a sociedade. Mas todas essas mudanças não são uma coisa do futuro. Elas acontecem agora. O amanhã é hoje. A First Decision é o principal aliado das empresas na busca pela inovação. Elas ganham força para explorar cenários futuros e visualizar decisões inteligentes. Muitas coisas que achamos que estão por vir já são realidade. E o amanhã será ainda maior. First Decision. O amanhã, hoje. Bom, pessoal, essa é a First Decision, né? A First Decision nasceu com um propósito de transformar dados para simplificar o mundo. Acho que esse é o nosso grande objetivo aqui. Nós somos uma empresa já há mais de 10 anos no mercado, né? Onde que nós sempre visualizamos os dados como a solução, toda a solução tecnológica necessária para a gente poder transformar as organizações. Meu nome é Francis de Davi, eu sou diretor de operações da First Decision, amo o que faço, e eu gosto de ajudar os clientes sempre a buscar os objetivos de alterar a forma como nós fazemos negócios de forma simplificada. Bom, falando um pouquinho sobre a First Decision, tá? Falar rapidamente por ela, depois vamos entrar no tópico da apresentação, que é sobre IoT, falar um pouquinho sobre a nossa plataforma, falar um pouquinho dos cases e como a gente tem abordado a plataforma no mercado, tá certo? Nós somos uma empresa que desde sempre busca novas tecnologias com o objetivo de fazer a transformação das organizações, inovar processos, utilizando ferramentas, soluções de mercado que já existem, né? E sempre agregar novas tecnologias para os nossos clientes com o objetivo de transformar dados em informações. Né? Então nós começamos lá atrás como Data Solution, né? Onde que falávamos de dados, falávamos de data warehouse, modelagem de dados, falávamos de ETL, extração, carga de dados, né? Mas o contexto evoluiu. O contexto evoluiu para questões de data lake, big data, né? Preparação, saneamento de dados. Então, a gente vem enriquecendo o portfólio, crescendo nessa nossa base de dados, agregando informações à nossa base de dados. Dentro da vertical de Smart Business, né, nós trabalhávamos muito com Analytics, né, os antigos Query Report, BI. Mas o Analytics evoluiu, né? Quando a gente começa a falar de BI, de informações, a gente entende que evoluiu. Então, do Analytics nós evoluímos para o Deep Learning, Machine Learning,
para análise artificial intelligence, para a parte de data science, ou seja, não basta mais só visualizarmos o gráfico, não basta mais só analisarmos aquela informação pronta que nos mostrava o retrovisor do passado. Nós precisamos analisar o que vem para frente, né? Ou o que está por trás daqueles dados que a gente não está enxergando. Qual é a correlação, né? Onde que o data science nos ajuda em cima disso. Visualizando ainda dentro do conceito de processo de automação, de processo de dados, a gente começava a analisar dados, entendia cenários, entendia processos, né? Entendia que ações teriam que ser tomadas. Aí começou a entrar a automação de processo de negócio através de Robotic Process, onde que a gente viu que não bastava apenas ter a informação se a gente não tomava ação. Algumas ações de forma automatizadas, né? E outras informações através de robotização. Entrou muito essa parte de Robotic Process quando a gente começou. A First Decision é parceira da SAP desde o seu início, então nós somos uma empresa parceira SAP, sempre voltada para dados, não para RP. Né? Trabalhando com soluções de bancos de dados, trabalhando com soluções de analytics, ferramentas de ETL, de dados. Mas quando a gente começou a entrar em deep learning, começou a aprender sobre aqueles dados, a gente precisou automatizar processo. Quando a gente falava de processo SAP, às vezes nós tínhamos que desenvolver um programa BAP, entrar numa esteira, fazer um projeto de longo prazo e tudo mais. O RPA entrou exatamente aí, como conseguia automatizar processos, quando identificava, por exemplo, uma falha ou a liberação de um pedido, de um crédito, bloqueio de um crédito, eu tinha que fazer automação dentro do processo, dentro do SAP. Então a gente entra lá com robotização e fazer. Bom, como a nossa essência dados, aqui a gente pode falar um pouquinho, né? As organizações sempre olharam os seus legados, né? Sempre olharam só a sua base de dados que ela mesma conseguia compartilhar. Mas para uma tomada de decisão, para um aprendizado, a gente via que nós tínhamos que buscar informações de outros lugares. Não bastava somente isso. E é onde entra 3 pilares de geração de dados, que são tecnologias que nós aportamos com um objetivo único de fazer o quê? A consolidação, a coleta de dados. Entre os 3 pilares, onde nós falamos de mobilidade, né? Desenvolvimentos de aplicativos móveis, IoT e RFID, e também a Analytics, Video Analytics, com reconhecimento de imagem e biometria para coleta de dados. Todos esses 3 pilares entram com o intuito de coletar informação. Mobilidade, eu tenho o objetivo de coletar dados de pessoas. Né? Todo mundo está conseguindo escutar ou não? Eu estou vendo algumas pessoas que estão comentando que estão com problema no áudio. Eu tô. Então tá bom. Estou escutando. Obrigado. Então, assim, então falando de 3 dos pilares, mobilidade, eu começo a coletar dados de pessoas. Aqueles dados que estão dentro da pessoa. Podemos falar aí como Facebook, WhatsApp, companhia, que o grande aplicativo não é de graça, né? O dado das pessoas são os produtos gerados. E nós aqui é a mesma coisa. Coletar dados de aplicativos móveis dos colaboradores, dos parceiros de negócio, das organizações, nada mais é do que o objetivo de coleta de dados. Quando a gente fala de IoT, nós estamos começando a coletar dados de coisas, de equipamentos, de ativos, de veículos, né? Ou mesmo pessoas conectadas. Então, eu preciso conectar pessoas e dados para poder incluir na minha base para tomada de decisão. E a mesma coisa de imagem e biometria, onde a gente converte informações de vídeos, por exemplo, em tempo real, para transformar esses dados em informação importante. O que um simples vídeo de segurança que o pessoal usa para verificar o pós-problema, nós utilizamos a imagem, o vídeo em tempo real, para converter aquela imagem em decisões, em informações. Exemplo, se eu estou falando de uma área de produção, onde que eu vejo uma pessoa que caiu no meio do pátio de produção, ali tem um risco muito inerente. Eu não preciso ter ninguém olhando uma câmera de segurança para ver. A imagem, o Video Analytics consegue converter aquela imagem, me dá uma informação que alguém caiu, né, que tem um homem ao chão, e a gente consegue gerar alertas, criar alertas automaticamente. A realidade virtual e aumentada é mais uma forma da gente mostrar aquela informação que está coletando.
Então, quando a gente trabalha com realidade virtual ou realidade aumentada, né, que são duas tecnologias diferentes, ali o nosso propósito é o quê? É pegar aqueles dados que estão sendo coletados, seja em passado, seja em tempo real, e transformar aquelas informações em trabalho online para o usuário sem ele precisar estar olhando para um computador, certo? Com base nisso, a gente usa toda a parte de outsourcing automatizado, que é a prestação de serviços robotizada, né, automatizada, né, reduzindo aí força braçal de processos, e tudo isso dentro de verticais, entregando treinamentos, capacitação, consultoria especializado em cima das soluções. A First Decision possui 3 escritórios, nossa matriz em Brasília, temos escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro, com consultores aí espalhados pelo Brasil, né? Atendendo clientes tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, atendendo Minas Gerais e assim por diante, assim como clientes que a gente tem Norte e Nordeste, né? Sempre atendendo de forma remota. Alguns clientes e parceiros. Primeiro, gosto de falar dos parceiros, né? Como eu comentei, a First Decision é uma parceira SAP desde o seu primórdio, né? Então, trabalhando sempre com as soluções de inovação da SAP. Hoje trabalhamos com a parte de data, cloud e assim por diante. Não trabalhamos com RP, apesar de conhecermos muito RP para o objetivo de fazer saneamento do SAP e carga de dados dentro do SAP em massa, integrações com o SAP, mas o nosso grande foco foi sempre o que está em volta do RP, né? Além disso, a gente precisou incrementar os nossos portfólios quando a gente começa a falar de soluções que são necessárias a complementar um portfólio que hoje a SAP não fornece. Exemplo, Tableau oferece uma ferramenta de self-service, apesar da SAP ter, mas muito mais forte para entrega para o cliente. Quando a gente entra em dados não estruturados, quando a gente trabalha com aplicações, bancos de dados de volumes gigantescos, nós trabalhamos com a MongoDB como nossa parceira, fornecendo uma tecnologia robusta de banco de dados. A Hitachi é uma grande parceira nossa, onde que nós trabalhamos principalmente as soluções de analytics deles. A Hitachi tem uma solução completa, onde que integra toda a parte de câmeras de segurança, eu consigo capturar os dados daquelas câmeras em tempo real e converter aquilo em informação importante para a tomada de decisão, não precisando olhar aquilo dali como segurança, tá? E aí a gente trabalha com a Amazon, quando a gente fala um pouco de serviços cloud, quando não usamos o SAP Cloud Platform, né? E algumas outras soluções de hardware, como exemplo, como a Ali, além de outros parceiros que nós temos na parte de infraestrutura e hardware, de fornecimento de hardware. Alguns clientes que nós temos hoje. Hoje nós temos Caixa Econômica, Samsung, Sicredi, Gerdau, grandes clientes, tanto de segmento separado como financeiro, como utilities, como produtos de consumer. Nós temos bancos, nós temos indústrias como Gerdau, temos clientes como Natura, né? E entre outros vários segmentos de mercado que nós atuamos aí atualmente, certo? Pois bem, então vamos lá para o foco principal da nossa apresentação, né? Que é a gente falar um pouquinho sobre IoT, né? A First Decision desenvolveu uma solução que a gente batizou ela de IoT for Decision. Ela é uma ferramenta onde que o contexto dela é consolidar várias informações, né, de sensores, de dispositivos, veículos, com tecnologia RFID, beacon, mobilidade, sensoramento, né? Capturar todos esses dados e fazer um processo de automação. Aqui nessa apresentação de hoje, nós vamos falar ela exclusivamente do uso de segurança dentro de uma fábrica, né? Segurança dentro de uma planta. Pensando na situação de uso pelos colaboradores de um smart badge. Crachá que o nosso próprio funcionário utiliza, o crachá, só que ele possui uma tecnologia embarcada dentro dele, que é, por exemplo, um sensoriamento. Então, a First Decision criou isso daí, aqui uma demonstração como é que ele é utilizado hoje em visão para a parte de segurança na fábrica, né? Apenas uma observação, um parênteses aqui, né? O IoT for Decision, ele é um produto que tem uma versão inteira rodando em cima do SAP Cloud Platform da SAP,
ou seja, ela está muito inerente e em processo de homologação pela SAP para ela virar um produto da SAP Store, né? Publicando ela na SAP Store, certo? Então, nós desenvolvemos ela para usar os SmartPad para poder fazer o monitoramento das pessoas dentro disso. Como é que funciona, né? Através da aplicação, nós configuramos os gateways, espalhamos os gateways dentro da organização, dentro da planta, onde esses gateways, isso pensando em lugares fechados, né, onde que esses gateways vão coletar informações das pessoas que estão em volta dele e como é que elas estão posicionadas. Né? O gateway, ele pode, depois a gente vai mostrar até como é que hoje a gente trabalha quando precisa fazer uma sprint rápida, uma entrega rápida, como é que ele funciona, a gente vai falar um pouquinho dos componentes. Então eu espalho os gateways, né? E eu começo a fazer o controle dessas informações. As pessoas utilizando os crachás, os Smart Badge, eu começo a identificar essas pessoas dentro dos pontos de controle que eu gostaria de fazer. Por exemplo, dentro de ônibus, nas catracas de acesso, na parte de refeitório, alimentação, no acesso à fábrica, áreas seguras da fábrica e assim por diante. Né? Então, eu começo a coletar essas informações das pessoas dentro da minha fábrica, né? Como é que elas estão se movimentando dentro da minha organização. Esse Smart Badge identifica a pessoa, é um crachá normal, e eu começo a identificar a movimentação dessas pessoas dentro da organização como um todo. Para dentro do cenário, a gente construiu alguns dashboards, algumas informações que são importantes para o cenário de Covid. Mas a ferramenta não tem o foco para Covid, ela tem uma ferramenta como uma solução completa. Mas para Covid, nós conseguimos construir relatórios onde, identificado pessoas em situações de cenário para identificação da doença da Covid, né, do vírus da Covid, a gente consegue fazer a rastreabilidade de todas as pessoas e locais onde os funcionários tiveram contato e as pessoas que elas tiveram com a aglomeração. Nesse momento, eu consigo tomar a decisão sobre quais os grupos de risco, quem são as pessoas possivelmente contaminadas, para criar uma política em cima disso daí. Isso basicamente é o quê? Com os dados coletados, só uma informação, só um reporte me relatando o que são as informações, quem são as pessoas que estão impactadas pelo cenário de vírus. Mas não é aqui o objetivo. Aqui eu quero trabalhar produtividade, eu quero trabalhar acessos irrestritos, né? Eu quero trabalhar mapeamento das pessoas com possíveis acessos a ambientes de periculosidade, onde as pessoas não deveriam estar acessando aquele ambiente por risco. Eu posso monitorar como people safety, né? Saber as pessoas que estão em área de risco caso algum acidente aconteça. Né? Exemplo, Brumadinho, né? Aconteceu um acidente em Brumadinho, mas a gente não tinha a real certeza de todas as pessoas e localização correta das pessoas dentro daquele vasto ambiente. Então, esse é o objetivo de fazer. E com isso a gente consegue fazer um mapa de calor em tempo real da movimentação dos colaboradores. O que isso quer dizer? Com esse mapeamento e com essas identificações, eu consigo criar políticas de afastamento, políticas de organização de ambientes de trabalho, uma porta de acesso, mais ônibus ou espaços para os colaboradores, evitar grandes aglomerações e evitar sobrecarga de ambientes, certo? Continuando, então, né? O IoT, como eu comentei, eu vou abrir ele depois só para mostrar para vocês. O IoT ele foi desenvolvido numa versão em cima do SAP Cloud Platform, então ele é uma aplicação rodando baseado toda ele em SAP UI5, né, ou como o pessoal gosta de chamar de SAP Fiori, né, onde ela possui uma robusta plataforma e tem como objetivo coleta de dados e criação de orquestrações, triggers, alertas, assim por diante. Né? Esse é o objetivo da ferramenta. Ela tem outras funcionalidades, como tracking de ativos, monitoramento, coleta de dados de equipamentos. Né? Então, se um equipamento subir, a temperatura do equipamento subir tantos graus, eu faço um alarme ou crio uma ação de desligar. Posso integrar com diversos dispositivos de mercado. Né? Além de utilizar tecnologias para tracking com RFID e com outras tecnologias em cima.
certo? Basicamente, né, antes de abrir a aplicação, como é que funciona? Hoje a gente brinca, né? O cliente, de vez em quando, acha que a complexidade é muito grande para implementar, por exemplo, uma solução de tracking, de monitoramento de pessoas, né? Porque nós estamos falando de infraestrutura, nós estamos falando de tecnologias que às vezes a gente não tem possível. Mas é tão rápido e a gente brinca, né? Hoje a gente montou um gateway. O gateway, você tem gateways padrão de mercado, vamos falar assim, um gateway de Dell ou grandes fabricantes, né? O que eles chamam de edge, né? Servidores edge. Ou você pode trabalhar, por exemplo, como nós desenvolvemos um gateway em cima de um aplicativo mobile, um celular simples. Aqui nessa imagem representa um celular simplesmente carregando por uma bateria externa para manter a durabilidade longa do nosso smartphone e ele funcionando. Então, essa é tão simples, eu consigo fazer um deployment de um piloto ou fazer um deployment de uma solução enquanto eu estou fazendo investimento em infraestrutura, tomadas, colocando tomada, puxando energia para locais onde que normalmente não tem. Mas, através desse gateway no celular, uma caixinha simples, eu começo a receber as informações dos sensores e de beacons, né? Como o crachá do Smart Badge, ele usa a tecnologia beacon, né? BLE, né, Bluetooth BLE de baixa energia, né, e essas informações são capturadas em tempo real e são publicadas, enviadas para o SAP Cloud Platform. Lembrando que essa base de dados da aplicação, ela roda inteira dentro do SAP HANA, ou seja, todo dado coletado em tempo real, ele está disponível para ser consumido via qualquer ferramenta analytics, Tableau, SAP Analytics Cloud, ou próprias ferramentas como Lumira, né? Mas também como outras ferramentas como Power BI e assim por diante, né? Hoje nós temos já um conjunto de dashboards implementados em cima do Tableau, em cima do SAP Analytics Cloud, né? Então, é tão simples. Essa informação está disponível, já coletada através de um simples smartphone, eu consigo utilizar como gateway. Tá? Nós trabalhamos com gateways em cima de Raspberry e também edge devices de mercado, tá? Que são implicações embarcadas onde que a gente faz essa coleta de dados. E o Smart Badge nada mais é do que um crachá que tem uma tecnologia embarcada dentro dele, que é um BLE, uma tecnologia de beacons. Então, ou seja, eu consigo coletar essas informações dos crachás, o funcionário usando um crachá, ou seja, ele não está usando um equipamento diferente do que ele é obrigado a usar todo dia dentro da indústria. Só que aquele crachá se transformou em um crachá inteligente. Nós transformamos aquele crachá de identificação da pessoa em realmente identificar a pessoa e não ser simplesmente um acessório que todo funcionário utiliza. E aí eu começo a coletar as informações por onde o funcionário passa. Alguns crachás têm algumas tecnologias embarcadas, como, por exemplo, alertas, né? Uma luzinha de alerta que eu posso dar um bip se o cara entra num local proibido. Tem alguns que eu consigo ter acelerômetros. Isso quer dizer, dentro de um crachá eu tenho um acelerômetro, eu consigo saber se um funcionário possivelmente caiu, se está com algum problema, né? Essa tecnologia, como exemplo, ela foi utilizada dentro do SAP Fire do ano passado, já que esse ano não tivemos, né? Mas em 2019, a SAP utilizou essa tecnologia dentro de dos crachás do SAP Fire. Quem teve no SAP Fire e teve condições de reparar um dispositivo que foi colado atrás do seu crachá, isso nada mais é do que um beacon, né? Foi colocada uma tecnologia de Bluetooth, onde a SAP sabia exatamente em que palestra cada pessoa participou, em que stand a pessoa participou dentro daquele vasto ambiente lá que foi em Orlando, certo? Isso SAP Fire de Orlando do ano passado, tá? O SAP Now do Brasil não teve esse tipo de tecnologia. Bom, isso é um exemplo de como que a tecnologia pode ser embarcada, né? Existem outras formas também de utilização desses beacons que a gente tem utilizado, que pode ser aparelhos com outros sensores, como, por exemplo, smartwatch. Então, hoje, boa parte dos fabricantes, e aí os nossos principais parceiros que desenvolvem hardware, hoje, de uma certa forma, eles já estão fazendo o conceito do smartwatch. Né? Mas nada mais é do que a mesma tecnologia, o smartwatch coletando algumas informações, que hoje a maior parte dos dispositivos, eles já coletam um tipo de dado, pelo menos acelerômetro, pelo menos temperatura e assim por diante. Então, eu coleto algumas informações. Então, eles estão entregando como outras formas onde que a pessoa pode utilizar.
Essas são as tecnologias que a gente acaba utilizando dentro desse projeto, utilizando a tecnologia IoT for Decision, focado em tracking e monitoramento das pessoas. O grande ponto de uso, nós usamos elas para coleta de informações dos colaboradores, de por onde eles passaram, o que eles fizeram, coleta de produtividade, eu saber como é que eu poderia otimizar, por exemplo, os meus almoxarifados, né? Quando a gente vai para uma área de manutenção dentro de uma grande indústria, 50% do tempo da equipe de manutenção ela é perdida em cima de deslocamento e em cima de procuras de materiais e em cima de chegar até os almoxarifados para pegar material para poder fazer. Então, quando você faz o tracking das pessoas, você consegue definir melhor a posição para evitar o menor caminho que a pessoa precisa executar, tá certo? Mas aqui nós temos o grande abordagem pensando na segurança do colaborador, tá? Nosso grande foco aqui é a segurança do colaborador. Falar rapidamente, mostrar um pouquinho só do sistema para vocês. Então, esse é o IoT for Decision. Não é um SAP Fiori, ele é parecido com... Ele é uma aplicação desenvolvida em cima da tecnologia do SAP Fiori, né? E o grande ponto dele, ele tem todas as estruturas, ele funciona no ambiente web, mas também funciona dentro de qualquer aplicação de telefone, celular ou tablet, né? Então, ele é adaptável, né? Todas as telas são adaptáveis para esses diferentes tipos de ambiente, certo? E o IoT for Decision foi concebido exatamente em cima disso. Então, falando um pouquinho sobre a parte de People Safety, People Monitoring, tá? Depois eu vou entrar em algumas situações. Um funcionário, ele pode estar associado a uma pessoa, não obrigatoriamente um funcionário, ele pode estar associado a alguns tipos de componente. Eu posso ter um celular vinculado ao meu funcionário, então, ou seja, eu faço tracking das informações dos dispositivos celulares, né, com aplicações embarcadas. Então, PDAs, né, antigamente chamava de PDAs, mas aquele equipamento que o pessoal trabalha. Eu posso trabalhar com tags de RFID, ou seja, um funcionário pode ter uma identificação através de RFID, né, que é um tipo de tecnologia digital que nós podemos falar, já muito antiga no mercado. Eu posso ter, por exemplo, um dispositivo, um smartwatch vinculado ao meu funcionário, né? Como eu posso também ter uma informação de um beacon associada ao meu funcionário. Ou seja, eu posso coletar as informações vindas das pessoas de diversos tipos de tecnologias diferentes. E todas elas com o mesmo objetivo, coletar a informação, né? Como resultado, e aí mostrando rapidamente, eu consigo ter uma visão em tempo real de todas as pessoas, aonde que elas estão, o que elas estão fazendo, né? Dentro de um ambiente visual. Então aqui eu vou mostrar só um mapa para vocês. Então assim, eu consigo verificar todo mundo que está aglomerado, consigo identificar as pessoas que estão associadas em cada um dos locais, isso recebendo em tempo real essas informações, né? E eu consigo também fazer, em qualquer situação de emergência, eu consigo enviar um SMS para uma determinada pessoa apenas, ou seja, eu consigo fazer um alerta para o Francis criar uma situação, ou eu, como plataforma, eu consigo identificar um determinado problema numa área, por exemplo, por questões de segurança, vazamento de um gás de risco, então eu tenho que afastar as pessoas. Eu consigo selecionar essas pessoas dentro da minha visual e eu consigo disparar um SMS ou disparar um push notification, né? Quando eu faço um push notification, eu posso notificar as pessoas através de um vibrador, uma luzinha no crachá dela, no celular, no relógio dela, um SMS, uma mensagem via WhatsApp, né? Então eu mando as notificações para aquelas pessoas, todas aquelas pessoas são notificadas de uma forma para tentar conter e minimizar o impacto, o risco que nós, porventura, temos em cima disso. E todos esses dados são coletados em tempo real e são catalogados. Então eu tenho todo o histórico dessas informações de todos os meus profissionais, né, de todas as pessoas que trabalham com o nosso Smart Badge, eu consigo fazer o tracking e identificação de todas as pessoas dentro de uma área, dentro de uma planta, dentro de uma situação. Só falando um pouquinho, né, então cada uma das tecnologias estão cadastradas. Dentro dos dispositivos, né, dos devices que são os sensores, eu consigo fazer uma coleta de informação, pegar um aqui.
Então, por exemplo, eu consigo trabalhar com sensores, né? Onde eu tenho diversos tipos de sensores, por exemplo, o Francis, é um smartwatch do Francis, eu coleto a iluminação, eu coleto a umidade, pressão, temperatura ambiente, temperatura no sensor, botões de alertas que porventura tenham. Então, o smartwatch do Francis ele é configurado, identifico todos os sensores que eu estou capturando desses dados e eu começo a capturar essas informações em tempo real do meu sensor, certo? Já sei a pessoa que está, eu tenho o histórico de toda a movimentação que porventura tenha passado, o Francis tenha passado, numa data e hora, quanto que foi que isso aconteceu, né? Eu tenho todas essas informações associadas àquela pessoa. E o bacana quando a gente fala daí de sensoriamento, né, um pouquinho maior, eu consigo criar configurações. Então, o que seriam as configurações? Dado uma situação de emergência, o que eu vou fazer? Eu disparo o tipo de um gatilho, por exemplo. Eu vou falando aqui exatamente de abertura de uma porta. Alguém abriu uma porta onde que não deveria, né? Então, eu verifico. Como é que eu identifiquei que é abertura de porta? O meu sensor de iluminação entrou para 100, né? Esses são os dispositivos que estão associados tanto da minha sala de servidores como do meu laboratório. E aí eu crio um workflow. Dentro do workflow, eu consigo criar uma série de ações para fazer uma operação quando aquela determinada operação, quando aquele determinado sensor gatilhou. Então, não é apenas coleta de dados. Eu estou coletando dados e eu estou fazendo ações em cima daquelas coletas de dados para poder fazer, né? Eu vou dar um exemplo de vocês. A complexidade de uma operação pode ser gigantesca. Eu vou pegar só um exemplo aqui para mostrar para vocês. Eu posso ter etapas. Eu posso ter diversos tipos de ação, execução de GPIOs, ou seja, acionar uma alerta, acionar uma sirene, acionar um processo diferente. Eu consigo criar diferentes tipos de workflow para fazer essa minha configuração. Tá? Esse é o IoT, tenho toda a parte de monitoramento do sistema, tenho toda a parte de verificação do sistema, fazer todos os cadastros, faço integração com o SAP, tipos de integrações com o SAP que eu faço, da parte de cadastro de materiais, produtos, pessoas, permissões de acesso, eu consigo integrar isso a partir do SAP, né? E um cliente hoje que usa a tecnologia, mas aí que é um case que está até na internet que vocês conseguem visualizar, eles usam a tecnologia do IoT for Decision, mas aqui o foco deles do IoT for Decision é o tracking em cima de caminhões e de motoristas, né? Onde que a gente utiliza a tecnologia de RFID e tecnologia mobile para fazer a coleta de dados de motoristas. Aí são dois vídeos que tem da própria Gerdau, né? Que ela transforma aqui uma inovação na mineração em outro Smart Truck, onde a gente faz o tracking dos motoristas que adentram dentro da mina da Gerdau, usando o IoT for Decision, usando tecnologias de RFID, usando tecnologias de smartphone, e eu coleto essas informações em cima disso. A solução utilizada é o IoT for Decision, ele roda em cima da plataforma do SAP Cloud da Gerdau, e eu faço todo o monitoramento e tráfego. Resultados obtidos. Conseguiram fazer redução do tempo de permanência dos veículos e, consequentemente, dos motoristas dentro da planta, ou seja, os motoristas eles não ficam mais em área de risco, né? Porque quando a gente fala de mineração, o risco é muito grande, né? Diminuição das filas, diminuição da força de trabalho nas unidades produtivas, ou seja, eu reduzi pessoas que estão em áreas de risco, né? Para fazer o controle de acesso, permissões de acesso, abertura, né? E aí eu faço todas essas integrações automaticamente através do IoT for Decision. Certo? Bom, esse é o sistema que eu queria comentar, voltado, como eu comentei, eu posso fazer tracking e monitoramento de veículos, de ativos, né, produtos, materiais, de equipamentos, como também de pessoas, que eu acho que hoje foi o foco, que é pensando em people safety, né, people tracking, né, fazer o tracking das pessoas dentro disso daí. Voltado não muito para a questão do Covid, mas sim por causa do cenário de segurança que está se movimentando dentro das organizações. Já desde o ano passado, a gente já vê uma movimentação muito forte das indústrias, principalmente, se preocupando com a presença.
expande-se aí para o varejo, identificar clientes, aonde que eles se encontram dentro das minhas lojas, que tipo de produtos os clientes estão utilizando, sim. Enfim, isso vai para um vasto mundo que é só uma forma de coletar e ver a informação. O mais importante é que eu consigo coletar essas informações, ter uma plataforma única em tempo real, usando o SAP HANA como plataforma, para poder fazer um monitoramento disso daí. Bom, por fim, eu falei bastante, né? A gente acha que ainda tem uns 10 minutinhos, né? Vou abrir o espaço para quem tiver alguma pergunta, tiver algum comentário. Eu não estava acompanhando o chat, eu vou dar uma olhadinha, mas se quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser falar, fique à vontade, tá? Camila, até o momento não chegou nenhuma pergunta aqui no chat. Então, se quiser abrir o microfone para fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Uma pergunta sobre custo da implementação dessa tecnologia. Ela não boa parte dos clientes consegue utilizar essa tecnologia embarcada já nos contratos do SAP Cloud Platform que os clientes têm. Então, você usa a mesma infraestrutura se você já tiver o SAP Cloud Platform, é uma plataforma rodando em cima do HANA, tá? Então, as tecnologias embarcadas, o que acaba sendo mais caro são os dispositivos das pessoas, dos veículos, né? Onde a gente acaba coletando a parte de compra efetivamente de um equipamento, é um equipamento, um Bluetooth, um beacon, né? E essas soluções já são fáceis de fazer no deployment. Que nem eu comentei, nós conseguimos, em alguns casos, fazer uma prova de conceito em menos de uma semana, a gente já está com uma prova de conceito rodando dentro do cliente, né? O que a gente chama do MVP, né? A gente consegue fazer um MVP muito rápido, porque smartphone é rápido de conseguir implementar, a gente consegue espalhar o smartphone por dentro de uma indústria inteira, e a parte de crachás é que a gente vai comprando, acaba comprando, tendo que comprar os smart badge. Outra pergunta ali é que as soluções de IoT que a First Decision trabalha, ela tem beacon, gateways, ela tem sensores, nós trabalhamos com sensores também, né? Sensores de mercado, sensores de equipamentos, coletando esses dados e assim por diante. Eu gostaria de falar. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Francis, primeiro eu quero parabenizar pela iniciativa, pela belíssima apresentação aí da tecnologia. A Forte sempre diversificando, procurando, né, novos caminhos. Tive a oportunidade, né, na universidade, lá na Federal, de trabalhar com inteligência artificial e também com RFID. A gente fez um trabalho, mas o público-alvo não eram pessoas. Era, por exemplo, a gente desenvolveu um sistema de achar um livro dentro da biblioteca da universidade e a localização dele através da triangulação, né, dos dados. E no meu TCC eu acabei terminando muito para esse lado, do IoT, desenvolvi um produto, até patenteei, mas o público-alvo era animais, pets, né? Então, você tinha uma coleira que você acionava automaticamente o alimentador dele por aproximação e também uma coleira em GSM, tecnologia GSM, para o cara que cuida do animal, que faz a caminhada, que faz uma promessa de uma caminhada, então você conseguiria remotamente, né, fazer o track dele, do animal, o quanto quilômetro que ele andou e o que ele fez. Então, eu sei que isso envolve um investimento assim alto em termos de tecnologia, né? Eu acredito que a First deve fazer alguma parceria, né? Com alguma empresa desses gateways que você tanto mencionou. Acho que é por aí, não é isso, Francis? Normalmente a parte de beacons, nós temos parceiros fora do país, tá?
O que isso significa? A gente tem vários fornecedores parceiros que a gente acaba comprando os equipamentos de fora do país e trazendo para o Brasil, por exemplo, o Smart Badge. No Brasil, nós temos até alguns parceiros que produzem tanto etiquetas de RFID, a gente acaba tendo projetos de RFID, mas também de beacons. Só que o custo é muito mais alto do que comparado lá fora e alguns eles possuem tecnologias mais avançadas. Por exemplo, principalmente duração da bateria, né? Então, quando a gente fala de projetos de IoT, a gente tem que estar preocupado com beacons, com sensores, o tempo da bateria que vai fazer. Então, a gente acaba tendo fornecedores específicos que a gente recomenda para os nossos clientes, que são fornecedores de confiança. Então, para comprar um Smart Badge, eu não recomendaria qualquer um que não desse garantia em cima da informação. Então, assim, essa é uma forma como a gente faz. A parte de gateways, nós temos os nossos gateways próprios, elas são desenvolvidas baseadas em Raspberry, certo? E também em cima de devices móveis. Ele funciona da mesma forma. Contudo, o cliente pode comprar o que a gente chama de edge, né? Os gateways a gente acaba chamando, né? De edge computing de grandes fabricantes ou de fabricantes que são industriais. Exemplo um que aqui no Brasil é muito comum a gente encontrar é o da Dell, né? Eles possuem um edge server voltado para IoT que você consegue fazer a compra de equipamentos. Então a gente só produz os nossos próprios aplicações tanto para Raspberry como também para a parte de mobile, porque isso viabiliza financeiramente um projeto ou principalmente quando a gente começa a rodar um MVP dentro de um cliente. Perfeito, obrigado. De nada. Pergunta sobre tem utilizado impressora 3D para prototipagem? Para alguns clientes, a gente acaba usando impressora 3D para fazer prototipação de projetos e tudo mais, principalmente quando a gente vai para algumas indústrias onde que os requisitos de equipamentos são diferentes. Exemplo, sensores que têm que ser plugados aos equipamentos, e a gente acaba fazendo algumas coisas sim em cima de impressora 3D para fazer prototipagem, né, desses cenários aí, tá? Mas basicamente para isso, não para produção em massa e não para entrega, só para produtividade, para a parte de prototipagem de produtos para os clientes. Quando a gente identifica um bom cenário, a gente acaba levando para mercado, para empresas que fazem plástico rígidos e assim por diante, para poder fazer o equipamento final para o cliente. Mais alguma pergunta? Estamos bem no horário, né? 5h15. Alguma outra pergunta, pessoal? Esse projeto vai começar quando, Francis? Qual deles? Essa questão do controle de localização do RFID dentro das empresas, dentro das fábricas. Nós já temos a Gerdau implementada em cima de veículos, né, como eu comentei, e já temos vários clientes rodando a aplicação em cima de MVP. Então, eles já estão fazendo o tracking disso daí. Quando a gente fala, né, para a parte de tracking de pessoas, quando a gente vai escalar, é só questão de custo, principalmente da logística de gestão de troca de bateria dos dispositivos ou troca de sensores e assim por diante. Então, já em alguns clientes já estão rodando como prototipação ou como MVP. Bom, pessoal, se tiver mais alguma pergunta, eu deixo o meu e-mail aí para todo mundo, tá? Meu e-mail é francis.dedavi@firstdecision. Vou botar aí no chat. Quem tiver alguma pergunta e gostaria de perguntar fora daqui dessa reunião, fique à vontade, tá? Agradeço aí o tempo de todo mundo e vamos falando. Rose? Isso. Oi, Francis, é a Rose.